Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Diga à pessoa que está do seu lado, meus pêsames, porque você vai ter que ouvir Rafael agora. Mas diga também, mas o Senhor vai falar com você, Ele é misericordioso, vai falar o teu coração. Amém? Amém. Antes de começar, eu quero dar um feliz Dia das Mães a todas as mamães presentes. Não sei se você já deu, a quem está aí do seu lado, parabeniza ela porque ela merece. Vocês são incríveis, imprescindíveis na nossa sociedade. São a extensão do propósito de Deus, do próprio ser Deus em nosso meio. Então, muito obrigado. Em nome de todos os homens e todas as que ainda não são mães, muito obrigado a vocês. Amém. Vamos orar um pouquinho mais. Amém? Eita, Senhor, calma, gente, um de cada vez. Nossa, sei que vocês gostam muito de orar, né? Mas vamos orar mais um pouquinho, amém? Amém. Amém. Quero que você curve sua cabeça, se coloque diante do Senhor. Aquieta a tua alma na presença do Espírito Santo de Deus, porque eu creio que Ele está aqui, Ele tem que estar aqui, Ele prometeu que estaria aqui, e isso é razão suficiente para dedicarmos toda a nossa atenção, toda a nossa expectativa, toda a nossa ansiedade diante dEle, porque Ele está aqui, Ele que é o Deus Criador dos céus e da terra, que desde o princípio existe, desde o princípio estava lá, e até o fim estará, tendo tudo em suas mãos, aquele que controla a vida, a morte, os anos, as estações, Ele está aqui. E por isso, Senhor eterno e Deus Todo-Poderoso, rendemos a Ti toda a nossa atenção nessa hora. Rendemos a Ti, só a Ti, toda a nossa devoção. Os nossos ouvidos, Senhor. Os nossos desejos, as nossas ansiedades, lançamos diante de Ti. Revela-te a nós, porque o Teu rosto é amável, a Tua voz é doce. Revela-te ao Teu povo, à Tua igreja, porque em nós falta conhecimento, em nós falta entendimento. Temos buscado, ó Deus, e talvez não com o fervor de que ela é digna de que nós buscamos, porque o conhecimento é mais precioso do que o ouro, mais precioso do que a prata. Mas nós queremos buscar hoje um pouco mais. E eu te peço, ser benevolente conosco. Seja compassivo com o teu povo aqui reunido nesse lugar. Talvez ainda sejamos imaturos em nossos cultos e em nossa adoração a Ti. Talvez ainda alguns, como crianças recém-nascidas, outros um pouco mais maduros e amadurecidos, Senhor, mas todos nós somos iguais aqui diante de Ti. Temos um só objetivo, um só alvo, que é buscar a Tua face e oferecer a nossa adoração, na expectativa de que você vai revelar a Tua glória. Estamos aqui, já temos visto uma revelação, desde que iniciamos aqui o nosso culto. Mas nós te pedimos, abre mais os nossos olhos, Senhor. Dá-nos mais fome, mais sede. Transforma a nossa vida. Converte os nossos corações à verdadeira religião, sem mácula e pura para com nosso Deus e Pai. Nos colocamos diante de Ti, ó nosso Senhor, que também se fez o nosso Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Derrama um óleo puro nessa noite. Derrama a Tua doce presença, o frescor da Tua doce presença, aquietando as nossas almas, nossos corações em Ti, nos trazendo uma convicção
de que não temos outro caminho, de que não temos outra coisa a buscar, outra coisa a priorizar, senão o teu reino, a tua justiça. Te invocamos, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, manifesta-te, faz notória a tua presença, fende os céus e desce nesse lugar. Amado das nossas almas, rendemos a Ti toda a glória, todo o louvor. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, que se curvem todos os joelhos, ó Deus, e só o Teu nome seja levantado no mais alto lugar, exaltado diante de todos os olhos, à vista de todos os olhos, Senhor. Só o Teu nome dá glória, Senhor, por causa da Tua bondade e do Teu amor sem fim. Te invocamos e Te buscamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu quero começar lendo Tiago. Quem conhece o livro de Tiago sabe que o chicote vai descer agora. Amém. Tiago capítulo 1. Versículo 26. Tiago ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã ou inútil. Okay? Porque a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Eu estava esses dias, meditando muito sobre a nossa forma, sobre a nossa religião. E quando eu digo a nossa, eu estou dizendo nós, os cristãos, a forma como nós lidamos com a religião. Porque é muito interessante esse texto de Tiago. Não sei se para você pode parecer muito simples, mas o termo religião, ele é originário ele é um termo do latim. Bom, o termo religião, vamos falar, vou voltar, calma. Ops, me confundo, Vamos lá. Para os romanos, que aqui, nesse momento, que Tiago está escrevendo essa carta, a gente está na chamada igreja do primeiro século, a igreja primitiva, A primeira igreja que o Senhor Jesus, ao morrer, ressuscitar e subir aos céus, deixou. E essa igreja, entre várias regiões, o lugar principal onde ela se espalhou e se firmou foi em Roma, na cidade de Roma, na Itália, de onde surgiu, mas depois o que a gente chama da igreja romana, que a gente cita. Porque a primeira igreja, a igreja primitiva, foi a principal cidade onde ela se instalou, foi Roma. Quando Paulo foi levado lá preso e ali pregou o evangelho. Outras cidades também tinham recebido o evangelho, mas onde a igreja de verdade se firmou e cresceu, principalmente nessa cidade. E para os romanos, agora sim, para os romanos, o termo religião, eles estavam acostumados a se referir religião com as religiões que eles tinham anteriormente, antes do cristianismo aparecer na região, na cidade.
os outros deuses e as outras religiões que existiram antes do cristianismo. E no entendimento dos romanos, a palavra religião, ela via de uma raiz de uma palavra do latim que era religere, que significa, entre outras coisas, né, assim, já dizendo o significado, significa um conjunto de ações que você realiza para alguma divindade que ela deseja. Ela deseja que você faça algumas coisas, você faz para ela. Então, religião era basicamente isso no entendimento dos romanos. Digamos lá que o deus Apolo, né, era um dos deuses, né, adorados lá em Roma, ele exigisse o seguinte, ele entre aspas, né, os sacerdotes de Apolo diziam que Apolo exigia, por exemplo, que alguém desse o dízimo, vamos supor, né? Todos que servem a Apolo têm que dar o dízimo. Então, quem era o religioso? Era aquele que cumpria as regras que o deus Apolo exigia dos seus servidores, dos seus seguidores. E, na verdade, isso parece ser, de fato, o significado de religião, né? Muitos de nós, ao ouvirmos isso, falam, não, faz sentido, religião para mim é isso mesmo, né? Não sei se você pensa assim. Qual é a tua religião? É uma pergunta. Qual é a tua religião? Qual seria a sua resposta para essa pergunta? Cristão. Alguém diria outra resposta? Cristão protestante. Servir a Cristo. Evangélico. O que te faria uma pessoa religiosa? Vamos assim, eu sei que religioso é um termo que a gente usa hoje de forma negativa, né? Se referindo a pessoas que são hipócritas normalmente, mas tentando não falar no sentido da tua religião ser cristão, cristianismo, evangélico, protestante. O que você faz que define se você é um religioso, um bom religioso ou não? Já está indo, né? Porque já li, né? Já li e já ficou fácil. Mas o nosso primeiro entendimento eu tenho que ir para o culto ao domingo, né? Eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que orar, ler a Bíblia, eu tenho que falar a paz do Senhor, né? Tenho que chamar os homens de varão, não posso chamar homem, de cara, tem que ser varão, né? As mulheres de varoa, coisas desse tipo, né? Eu tenho que ir para a célula, né, se for uma igreja no modelo celular. Então, assim como para Roma, para muitos de nós, o entendimento de religião, ele se resume ao conjunto de tarefas que você tem que desempenhar como parte da tua crença. Eu creio nesse Deus, então ele exige um conjunto de tarefas que eu tenho que desempenhar, e ao desempenhar, eu vou estar provando que eu creio nele. E, não sei se você sabe, mas a igreja do primeiro século, os cristãos do primeiro século, eles modificaram a raiz do latim, a palavra do latim, que é a raiz da palavra religião, para trazer o significado. Não é que eles modificaram a língua latim, eles pegaram outra palavra no latim para ser a nova raiz da palavra religião, que agora é religare. Antes era relegere e agora é religare. Que não significa mais desempenhar um conjunto de ações de acordo com a sua crença. Religare agora significa religar. De fato, o termo religar. E os cristãos começaram a usar o termo religião com base nessa palavra. E eles falavam o seguinte, e eles começaram a dizer que o cristianismo agora é uma nova e verdadeira religião. Diante de todas as outras que existiam ali na região de Roma, na cidade, ele falou, existe uma nova religião agora, o cristianismo. E essa é a verdadeira religião. É por isso que Tiago ele fala assim, a verdadeira religião, ou a religião pura e sem mácula diante de Deus é essa. Porque isso era um conceito que os cristãos daquela época, eles traziam mesmo para a sociedade, dizendo, olha, existe uma nova religião.
que não se resume a cumprir um conjunto de ações e tarefas. E essa nova religião, ela é pautada na ligação, no homem ser religado com Deus. Por isso a palavra religare. O que seria ser religioso? Seria se religar novamente com Deus. E isso é muito fundamental para você entender. É muito fundamental para você entender qual é a sua religião. É muito essencial você entender que a tua religião, você estar reconectado com Deus. Porque, inclusive, isso é citado. Deixa eu só colocar aqui, gente, as minhas anotações. Inclusive, isso, por exemplo, é citado no livro de 2 Coríntios, quando a Bíblia fala que nós somos reconciliados com Deus e Ele nos deu um ministério da reconciliação, onde nós chamamos as outras pessoas a se reconciliar com Deus, dando a entender que nós estávamos desconectados dEle, de que nós fomos desconectados de Deus. E a religião, ela seria o meio com o qual o homem se religaria a Deus. E por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque eu tenho pensado e meditado muito na forma como nós temos tratado a religião, o nosso culto ao Senhor, a nossa forma de ser cristão. Assim como os romanos e assim como as demais religiões na terra, muitos de nós temos medido a nossa religião, o nosso nível de cristianismo, de acordo com o conjunto de regras que nós temos cumprido ou não. E é muito interessante quando o Tiago ele vem e fala, mas a verdadeira religião, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, se alguém supõe ser religioso, aí vamos lá. Ele está dizendo para quem? Tiago está falando para quem? Ele está falando, claro, aqui ele estava falando principalmente para os judeus, mas se a gente fosse trazer para os nossos dias, ele está falando para aquela pessoa que dá o dízimo, ele está falando para aquela pessoa que lê a Bíblia, ele está falando para aquela pessoa que vem aos cultos, ele está falando para aquelas pessoas que cumprem a prancheta do que é ser um cristão. E se você nem isso faz, né, então vamos dar um primeiro passo primeiro. E ele fala, se você supõe que você é um religioso por causa disso, aí ele fala, mas você não freia a sua língua. Você faz tudo isso, mas você não freia a sua língua. E se você for mais à frente, você vai ver que ele está falando de você amaldiçoar o irmão, né, de você falar alguma palavra torpe contra alguém. Ele diz, a tua religião é vã. Não sei se você percebe isso, mas isso é forte. Tiago ele está dizendo, tudo o que você faz é inútil. E eu me lembrei, né, quando eu estava lendo esse texto, de um texto que tem em Amós, capítulo 5. E eu fui procurar e eu encontrei Amós 5, 21, que Deus ele diz assim, aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos, as vossas ofertas de manjares, das vossas ofertas de manjares, não me agradarei, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque eu não ouvirei
a melodia dos teus instrumentos. Antes, corra o juízo com as águas, e a justiça como o ribeiro perene. O que é mais interessante de tudo isso é que quem exigiu o holocausto, ofertas pacíficas, ofertas de manjares, músicas, dízimo, foi o próprio Senhor. Foi. Foi o Senhor ou não foi? Está tudo escrito na palavra do Senhor, na sua lei. Foi Ele quem pediu isso de nós. E Ele está dizendo aqui, olha, afasta de mim. No livro de Isaías, capítulo 1, Deus ele faz uma reclamação parecida. E Ele chega a dizer, eu não suporto as vossas festas e as vossas festividades associadas à iniquidade. E porque para Deus, irmãos, o grande ponto disso tudo aqui, e eu poderia citar vários outros versículos em que Deus ele deixa isso muito claro. Por exemplo, o Salmo 51, muitos conhecem, Davi ele diz, de sacrifícios e holocaustos não te agradas. Davi ele está dizendo a Deus, Deus, dos sacrifícios e dos holocaustos você não se agrada. Se você se agradasse, eu te daria. Mas os sacrifícios e os holocaustos foi Deus quem pediu. E Davi ele está dizendo, você não se agrada dos sacrifícios e dos holocaustos. Se não, eu te daria. Se isso te agradasse, eu te daria. A gente tem também, quando Samuel vai a Saul, e Saul ele não obedece uma palavra de Samuel, e ele oferece uns sacrifícios. E Samuel diz a ele, vamos lá. 1 Samuel, deixa eu só me lembrar. Mas ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Também um versículo bem conhecido e bem famoso entre os cristãos. Mas o que Saul ele fez foi cumprir o que estava escrito no manual, né, na lei de Moisés. Ele ofereceu ali conforme Moisés disse que ele tinha que fazer. E isso me fez pensar, né? Isso me faz pensar, né? Mas afinal de contas, nós temos ou não temos que cumprir os nossos deveres de cristão? Eu tenho ou não tenho, né? Deus ele não se agrada, significa de eu dar o dízimo? Por que a gente prega sobre o dízimo e pede o dízimo? Deus não se agrada das minhas músicas? Por que então que a gente faz isso? E na verdade, irmãos, é porque o ponto central e focal de tudo isso está no entendimento do qual é a tua religião. O livro de Isaías, ele também reclama das pessoas que jejuavam. E ele diz assim, ó, vocês que jejuam, e ele fala, eu não quero mais que vocês jejuem, antes eu quero que você despedace o jugo da opressão. E ele fala várias outras coisas que ele preferia ao jejum. Mas o jejum também era algo solicitado pela religião. Nós fazemos, nós jejuamos, não é? É ou não é? Você jejua, irmão? Jejua? Tá bom. O grande problema é como a gente enxerga a nossa religião. O que Tiago e o que a Bíblia ela reclama em todo esse momento aqui, em todo esse tempo, em tudo isso, é que eu não posso fazer as coisas para Deus. Isso entra até no que o próprio Tiago ele discute aqui em algum momento sobre a fé sem obras. Também é um versículo muito conhecido, um texto muito conhecido, quando ele diz que a fé sem obras é... Você sabe por que Tiago está falando isso? Sabe por quê? Porque surgiu entre os cristãos um entendimento
verdadeiro, que foi Paulo quem anunciou, que nós somos justificados pelo quê? Pela fé. Porque até aquele momento, todo homem, toda mulher tentava se justificar pelas obras. Como é que o homem se justificava diante de Deus? Cumprindo a lei. Se a lei dizia, não matarás, não adulterarás, não mentirás, então se o homem ele não matasse, não adulterasse e não mentisse, ele era justificado diante de Deus. Só que o conjunto de mandamentos nenhum homem conseguiu cumprir. Nenhum homem. A Bíblia deixa bem claro que não houve um sequer. O próprio Davi ele disse, não há um justo, um sequer. Não há quem tema a Deus. Todos transgrediram. Todos se desviaram da lei do Senhor. Porque o próprio Tiago e o Paulo mais na frente ele fala, porque se você tropeçar em um só, você pode cumprir 99% dos mandamentos do Senhor. Se você tropeçar em um só, você é transgressor da lei. E todo homem tentou se justificar dessa forma e não conseguiu. E aí veio Cristo, toda a obra do Senhor, e Paulo ele fala, agora não somos mais justificados por obras, mas por fé. Você crê no Senhor, e o sangue de Jesus te purifica e te justifica de todo pecado. Só que Tiago, ele pega esse entendimento no meio dos cristãos e fala, calma aí gente, mas a fé sem obra é morta. Afinal de contas, eu tenho que me justificar por obras ou por fé? Aí Tiago vem falar, a fé sem as obras é morta. Porque a gente começou a ter dois extremos. A gente começou a ter os legalistas, né, aqueles que queriam se justificar só pelas obras, pelo fazer, né, e começavam a condenar e apontar para os outros. Não, porque você não respondeu à paz, quando eu disse a paz do Senhor, você vai para o inferno. Enquanto a gente tinha no outro extremo alguém que não, sou justificado pela fé, não preciso dar dízimo, não preciso fazer nada, porque nada disso é o que Deus quer, Ele quer o meu coração, a minha fé e isso aí. E aí Tiago ele vem e fala, irmãos, a fé sem obras é morta. E não à toa, quando ele fala, a verdadeira religião para com nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago está fazendo aqui, irmão? Ele está juntando fé e obras. Ele está dizendo o seguinte, se você crê no Senhor, aí ele está pegando o sentido do termo religião, religare. Porque religião para os cristãos, diferente de todas as religiões no mundo, naquele momento, hoje talvez o que eu vou falar pareça óbvio para você, mas naquele momento, aquilo era novidade. Religare significa religar ao Senhor com amor e piedade. Um laço com Deus de amor e de piedade. Ele está falando, a sua religião significa que você ama ao Senhor. E se você ama ao Senhor, você vai cantar aqui a música porque você ama ao Senhor. Você não vai cantar porque é o momento do louvor. Você entende a diferença? Porque todo mundo canta. De 5h30 a gente começa e canta músicas e todo mundo canta. Mas você canta porque ama ao Senhor? Ou você canta porque a minha religião canta? A gente canta, faz parte da liturgia do culto. Tenho que cantar. Se eu ficar calado, meu discipulador vai chegar. O que está acontecendo? Né? Vai dizer, por que você não levanta as mãos, não adora? A mesma pergunta vale para qualquer outra coisa. Por que você dá o dízimo aqui? Você dá o dízimo por quê? Porque você ama ao Senhor e você quer dar a Ele para contribuir para a sua obra? Ou porque eu tenho que dar? Porque o pastor, todo mundo prega aqui todo domingo e eu me sinto condenado e culpado se eu não der. Então eu tenho que fazer isso. Essas são as diferenças entre relegere e religare. É isso que Tiago e que a Bíblia está soltando em todo momento. Enquanto muitos de nós vivemos aqui, damos os dízimos para receber algo de volta, ou com pesar, eu tenho que dar, porque senão eu me sinto que eu estou errando.
eu vou fazer, porque senão Deus pode mandar para o inferno. E quanto muitos de nós estamos ofertando dessa forma, 2 Coríntios 8 fala de um povo na Macedônia que era pobre, e eles se alegraram em poder contribuir com a obra do Senhor, porque eles falaram, sabe o que eles falaram? Está escrito lá, 2 Coríntios 8. Deus, muito obrigado, porque você nos deu a graça de poder contribuir. Eles estavam dizendo o seguinte, se eu estou dando é porque Deus derramou graça sobre mim, para eu poder dar. A gente entende a graça de Deus quando algo que a gente recebe. Esses irmãos da Macedônia, que eram pobres, está escrito exatamente pobres, lá no 2 Coríntios 8, a palavra pobres, diz que eles se sentiram agraciados por Deus. Deus, muito obrigado, porque você nos escolheu, contou conosco para poder ofertar na tua obra. Esse era o sentimento deles. Pergunto, por que você oferta? Se é que você oferta, né? Por que você faz isso? Por que você lê a Bíblia? Por que você vai para o evangelismo? Porque Selmo marca aqui de 3:30 da tarde. Hein, jovens? Jovens, aí ó. Presta atenção aqui, hein? Estou de olho. Por que vocês evangelizam no sábado, 3:30 da tarde? Porque Selmo marca, porque Selmo marcou, e quem não vier, ele vai, ó. Ou porque você ama ao Senhor, e você quer, porque o livro de 1 João diz, aqueles que amam a Deus, amam os que são nascidos dele. E amam os que nascerão dele. Porque você ama aqueles que vão nascer nele, você vai lá evangelizá-los, levar o evangelho para que eles sejam salvos, e você possa aumentar a família de Cristo. Por que você faz o que você faz? O que te faz religioso diante de Deus? É isso que Tiago, é isso o que a Bíblia, o que Amós reclama, é isso que Isaías reclama. Em Isaías ele disse assim, quem vos requereu só pisardes no átrio? Quem pediu para você só pisar e fazer o que você tem que fazer? Músicos, ministros de louvor. Agora, carapuça civil. Quem requeriu a vocês e a mim só subir aqui? Está escrito, é exatamente isso que ele está dizendo lá em Isaías. Por que você sobe aqui? Por que nós subimos aqui? Por que você faz o que você faz para Deus? Porque há um amor em você de todo o coração, uma ligação com Deus, ou porque é o conjunto de regras que você tem que cumprir para poder se dizer cristão, evangélico, protestante, e acreditar que assim você vai ser salvo e vai para o céu. O que Tiago diz é, a sua religião é vã. Desculpa se eu vou ser sincero, mas se você vai dar o dízimo aqui porque tem que dar, você está dando em vão. Ah, então é melhor não dar. Não, é melhor você mudar seu coração. Amém. Amém. Não vai adiantar de nada. E é por isso que eu estou aqui exortando. Para que passe a adiantar. Está bem a minha ação como cristão. A minha própria religião, a minha própria religiosidade. A gente usa o termo religiosidade do ponto negativo, porque é exatamente isso que tem em nossa mente. Ah, o religioso é aquele que só quer cumprir um conjunto de regras. Mas se ele está fazendo isso porque ele ama ao Senhor, a religião dele é verdadeira. Quem dera fôssemos religiosos de verdade, na verdadeira religião, sem mácula e pura para com Deus. E agora esse é o ponto. É por isso que Tiago ele fala. Por que Tiago ele fala? A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Porque veja, Tiago ele está condenando o conceito de religião que os romanos entendiam que era cumprir um conjunto de regras e fazer obras. E aí ele diz, mas a verdadeira religião é essa. E ele lança novas obras. Aparentemente é isso que Tiago está fazendo, né? Ele está dizendo, você que dá o dízimo,
ele especificamente está falando do religioso, né? Você que supõe ser religioso, você que segue lá o conjunto de regras, a sua religião é vã. A religião verdadeira é. Aí parece que ele dá duas novas ações que nós temos que fazer: visitar órfãos e viúvas e guardar-se incontaminado do mundo. Então talvez alguém questione: Tiago, ele está trocando 6 por meia dúzia, ele está trocando um conjunto de afazeres por outros. É só você fazer isso aqui. Então agora eu vou passar a visitar órfãos e viúvas e me guardar incontaminado do mundo e está tudo certo. Sabe por que Tiago falou isso? Isso é muito semelhante também com o que a gente leu em Amós, quando Deus ele reclama e ele fala: não estou ouvindo o barulho das tuas canções, nem a melodia dos teus instrumentos, não me agrado das suas ofertas. Ele fala: antes que corra a justiça como um rio de águas. Isso é o mesmo também que Isaías ele fala quando ele reclama dos que estão jejuando. Ele fala: vocês jejuam, mas tratam mal os seus irmãos. Antes eu prefiro que vocês amem uns aos outros, que vocês ajudem os necessitados. Tiago ele não está trocando um conjunto de regras por outro. Ele está colocando diante de você duas consequências de quem ama a Deus de todo o coração. Ele não está dizendo que se você visita órfão e viúva e se guarda contaminado do mundo, você se justifica diante de Deus. Ele está falando que se você ama a Deus e você crê em Deus, consequentemente, você vai visitar órfãos e viúvas e vai se guardar incontaminado do mundo. Por isso que ele diz que a fé sem obras é morta. Porque ele diz que as obras, elas demonstram a tua fé. E que obras são essas? Não são dar dízimo, cantar, oferecer o carneiro, botar a Bíblia debaixo do braço e falar a paz do Senhor, vir para a campanha de oração. Não são essas obras. Porque essa obra, o religioso, no sentido negativo, pode fazer. Afinal de contas, na parábola do... Me lembra, gente, hoje eu ando muito cansado. Tenho trabalhado tanto. Do fariseu e do publicano. Onde o fariseu ele ora e diz assim: Deus, obrigado porque eu dou o dízimo. Eu não sou como esse publicano. Eu sou um bom religioso. E o publicano ele só orava e dizia: Deus, ser propício a mim, que sou um pecador. A Bíblia diz que o publicano subiu justificado e não o fariseu. Por mais que o fariseu desse o dízimo, por mais que ele cumprisse tudo, à risca, aquilo não era suficiente. Não era aquilo não é consequência de uma fé. Aquilo é consequência de uma disciplina. Fé é diferente de disciplina. Você pode ser disciplinado na religião, mas se você tem fé em Deus verdadeiramente, a fé verdadeira que atua no amor, como diz o livro de Efésios, consequentemente você vai se guardar incontaminado do mundo. Consequentemente você vai visitar órfãos e viúvas nas suas aflições. Por isso que Tiago ele lança isso. É como se ele estivesse separando. Olha, todo mundo pode enganar, ser religioso, com dízimo, com todo, né, o ritual lá, cantando. Você pode enganar todo mundo sendo religioso assim, orando, se ajoelhando, fazendo orações bonitas. O próprio Jesus ele condenou até as orações públicas bonitas, né, que são feitas. Você pode enganar todo mundo assim. Agora, aquele que visita órfãos e viúvas e se guarda incontaminado do mundo, esse verdadeiramente só faz isso quem ama a Deus. O religioso, ele não vai conseguir se guardar incontaminado do mundo, porque não vai valer a pena para ele. Se ele só faz por disciplina, para mostrar um ao outro, porque é o que está escrito, isso ele não vai conseguir. Sabe por quê ele não vai conseguir? Porque está escrito em Romanos 7. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Parece que Deus ele fez de propósito. Ele colocou uma lei na nossa carne para separar quem crê nele de verdade e quem não crê. Por mais que você tente se guardar incontaminado, uma hora você vai cair. É como, tem uma cena no filme, eu não gosto de usar filmes aqui para
para trazer revelação à pregação de Deus, mas tem uma cena que me veio à mente quando eu estava pensando nisso aqui. Tem um filme chamado Tropa de Elite, que é bem sanguinário, bem pesado, mas... Quem conhece Tropa de Elite aqui? Bom, esse filme. No filme, o Capitão Nascimento, ele faz um curso do BOPE. Vocês lembram aquelas cenas, né? Que ele bota o pessoal para comer a comida no chão, né? Dá uma tapa na cara dos soldados e diz, pede para sair, de onde vem o termo que a gente usa, pede para sair. E tem um momento que ele diz o seguinte, ele fala assim no filme, a gente machucava e espremia os soldados, os alunos, por 2 motivos. Primeiro, para eliminar os fracos e os covardes, porque os fracos e os covardes não iam querer se submeter àquilo, aquela humilhação, né, já que eles tinham medo daquilo, eles não queriam enfrentar aquilo. E segundo, para eliminar os corruptos. Ele diz no filme, ele diz o seguinte, só vai até o fim quem realmente quer ser um soldado esquadrão de elite do BOPE. Quem é medroso, quem é corrupto, que está ali por outros interesses, esse não vai até o fim. É por isso que a gente espreme. É como se Tiago estivesse aqui colocando, guardar-se incontaminado no mundo, só quem ama a Deus. Só quem ama o Senhor de verdade vai lutar. Em Hebreus 12, Paulo ele diz assim, irmãos, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Paulo ele diz também, eu me esmurro o meu corpo todo dia para me conservar a minha fé e a minha santidade diante do Senhor. Só quem ama o Senhor se guarda incontaminado do mundo até o fim. O que Tiago estava fazendo é separando os religiosos por fazer dos religiosos que amam a Deus. A minha esposa me perguntou hoje, ela falou, ela está lendo um livro chamado O Livro dos Mártires. Quem já leu aqui esse livro? Já ouviu falar? O Livro dos Mártires. Glória a Deus. Irmãos, aí eu falei, é bom esse livro, né? Ela disse, é triste. É só morte, irmão. É só morte. E das mais terríveis possíveis. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só quem ama o Senhor suporta aquilo até o fim. E ela me fez uma pergunta. Eu fico pensando, se aquilo acontecesse hoje em dia, qual seria a nossa... A gente ia agir como eles, ia permanecer firmes até o fim? Você permanecer firme até o fim pelo Senhor? E eu não ia, irmão? Sim ou não? Eu vou ler uma história aqui daqui a pouco, depois você me diz se sim ou não. Se você for religioso, só por disciplina e para cumprir um conjunto de regras, para ver se Deus ele te dá alguma coisa, você não vai suportar, você não suportaria. Agora, se você é religioso porque você ama a Deus, acima de todas as coisas, você vai suportar. E a coroa da vida vai estar reservada para você. Por que você faz o que você faz para Deus? Eu estou querendo que você pese mesmo, que eu também, eu estou pesado. Eu tenho meditado sobre a minha atitude religiosa diante de Deus. E aí eu não vou carregar comigo sozinho esse fardo, né? Tenho que compartilhar com vocês. Porque você pode hoje, talvez dizer não ao pecado. Você pode hoje dizer não à mentira. Você pode hoje dizer não à pornografia. Você pode conseguir, uma vez ou outra, dizer não ao adultério, à mentira, à corrupção. Mas se você é religioso só por conjunto de regras, se você só está dizendo não porque eu sou cristão e eu não posso fazer. Quem já usou essa frase? Vamos tomar aqui uma cervejinha. Não, eu não posso porque eu sou evangélico, eu não posso fazer. Um dia você vai tomar o gole. Um dia você vai fazer.
Porque é isso que Paulo ele fala, ainda que com a minha mente, em Romanos 7, eu ame a lei do Senhor, ainda com a minha mente eu ame os seus mandamentos, no meu corpo habita uma outra lei, a lei do pecado e da morte, que guerreando contra a minha mente me faz escravo do pecado. E o bem que eu não quero eu não faço, e o mal que eu não... O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. E ele fala, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Aí ele fala, com minha mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com o meu corpo eu sou escravo do pecado. E aí lá na frente ele fala, só aqueles que não andam segundo a carne, mas no Espírito, aqueles que, que mortificam sua carne, suas paixões, dia após dia. Esse é liberto e livre da lei do pecado e da morte. Eu vou ler a história aqui que eu disse que eu ia ler para vocês, irmãos. Mas a gente se acostumou como cristãos a aceitar os nossos pecados, a aceitar as nossas falhas, os nossos erros, a se contaminar com o mundo. Mesmo Tiago ele dizendo que a verdadeira religião é guardar-se incontaminado do mundo, a gente se acostumou, porque afinal de contas todos nós pecamos, todos nós voltamos ao nosso pecado, todos nós lutamos e continuamos fazendo o que nós fazemos. Mas não era assim sempre no meio dos cristãos. A igreja primitiva, aquela do primeiro século, eles se consacravam ao Senhor. Hoje, irmãos, é normal, jovens de novo agora, falando para vocês aí de novo. Hoje, por mais que vocês busquem a castidade, a virgindade, casar virgem, é normal em nosso meio a gente ter jovens cristãos que, escapou e acabou acontecendo. Eu diria que é mais da metade hoje dos jovens antes de casados, cristãos, na igreja. Eu tentei me consagrar, mas acabei um dia assim, vacilei e caí. Irmãos, na igreja primitiva não era assim não. As jovens, as meninas e os meninos, nada era mais belo, nada era mais puro, nada era mais cristão para eles do que um jovem que nunca maculou a sua inocência pela influência do mundo, pelos desejos carnais. E é interessante que esses jovens, e eu vou ler a história de uma jovem aqui, a jovem Martina, para vocês. O mundo naquela época tentou de todas as formas fazê-los se contaminar, ao ponto de chegar até espadas, açoites, humilhações públicas e coisas piores. E não tinha força, eles não conseguiam. A gente canta, né? A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja. Mas hoje, um videozinho no Instagram para a igreja. A maior hipocrisia do... Eu estou ficando... A maior hipocrisia do mundo somos nós cantarmos o Coliseu não parou, a igreja, e uma mensagem no teu WhatsApp te faz perder tua virgindade. Aqueles cristãos enfrentaram o Coliseu de verdade. Eles foram lançados no Coliseu e soltaram leões para devorá-los diante das pessoas, diante do espetáculo, diante de todos os romanos na época. E eles não negociavam a virgindade deles. Não, os casados não traíam as suas esposas. Tanto é que a Bíblia fala que um homem justo chamado João vendeu a sua propriedade e deu aos que tinham necessidade. Está escrito lá no livro de Atos. Ele fez isso por quê? Porque ele era movido de uma ligação de piedade e amor por Deus,
e pelo próximo, e ele viu irmãos passando necessidade. Não tinha nenhuma lei que dizia que era para ele fazer isso. E ele vendeu a propriedade dele, depositou aos pés dos apóstolos e fez: distribua entre os pobres, entre os necessitados, os nossos irmãos necessitados. E aí veio um casal chamado Ananias e Safira, olhou aquilo e fez: olha, está todo mundo elogiando João, ó. Todo mundo está olhando para João dizendo que ele é um homem de Deus. Vamos fazer a mesma coisa? Mas João fez porque ele amou ao Senhor e amou as pessoas. Ananias e Safira fez porque queriam um reconhecimento. Porque queriam se mostrar religiosos diante das pessoas. A santidade era tão grande naquela época que o que aconteceu com Ananias e Safira? Foram fulminados. Porque no livro dos Mártires, irmãos, tem uma passagem que ele diz o seguinte: havia um homem justo, irrepreensível diante de Deus. Aí vai contar a morte desse homem, como ele foi morto pelo Senhor. Aí diz: um homem irrepreensível, não tinha um pecado. O pecado que foi achado nele foi um dia que um irmão foi bater na porta dele de madrugada e ele acordou irritado. Isso são horas. Esse foi o pecado do irmão. Ele se irritou porque acordaram ele de madrugada. Que pecador, meu Deus do céu, vai ser condenado ao inferno. Satanás vai estar lá com um tridente furando ele. Irmãos, olhe para mim e para você. O pecado dele foi se irritar porque acordaram ele de madrugada. Se te acordar de madrugada, você vai ficar irritado, irmão. É muito ruim, né, atrapalhar teu sono. Mas o que mais eu e você fazemos? É pornografia, é mentira, é adultério. A esposa estava me contando de um grupo que tem no Instagram chamado Os Desviados. Não é isso? Alguma coisa desse tipo. Eles ficam lá, só mostrando os podres que acontecem nas igrejas, para justificar porque que eles estão desviados. Olha aí, o que é a igreja? É pastor e pastora que abusa de uma criança e toca fogo nela. E você não está assustado com isso, porque você já ouviu falar de muitas histórias, alguma coisa parecida. Né? Há os montes aí. Mas quando nós olhamos para nossas vidas, é a pornografia, é a mentira, é a contenda. Tem gente que não consegue, o tempo todo está com raiva de alguém, o tempo todo está brigando com alguém. A ira, cólera. A igreja primitiva, eles eram santos, eles se guardavam incontaminados do mundo. E por isso que eu comecei a questionar a nossa religiosidade, a nossa religião diante de Deus. Sabe, irmãos? A minha religião diante de Deus. A gente está acostumado com jovens que perdem a virgindade antes do casamento. Eita, aconteceu assim mesmo. Deus perdoa, a justificação é pela fé. Ok, é verdade tudo isso. Isso é verdade, irmãos. Mas acontece por que a gente não tem mais um amor tão grande pelo Senhor, ao ponto de se guardar incontaminado do mundo? Por isso que Tiago ele fala, essa é a verdadeira religião, irmão. Por isso que ele diz, se você supõe ser religioso, mas você não freia a tua língua, a tua religião é inútil. Porque você não faz porque ama ao Senhor. Porque se você amasse ao Senhor, você ia segurar a tua língua e não ia machucar teu irmão. Você faz porque está escrito que você tem que fazer. A jovem Martina, frequentemente na história do mundo, Deus ele tem escolhido a fragilidade e a humildade para manifestar o seu extraordinário poder e a sua bondade. Em várias ocasiões ele usou seres que pareciam como anjos em forma humana para atrair-nos por meio da amabilidade e da pureza, para mostrar-nos o mistério do amor, pela qual ele se une à alma humana. Deus sempre operou maravilhas através dos seus santos, dava-lhes do seu poder quando lhes pediam, e aquelas extraordinárias suspensões das leis da natureza, que nós chamamos de milagres, eram para essas pessoas como ações costumeiras. Mas não havia nada tão reconfortante quanto o poder, a consolação e a proteção que Deus comunicava aos seus filhos e às suas filhas, puras, virgens,
indefesas nos tempos da terrível perseguição. Quando arrastados perante os tiranos por causa da sua fé e virtude, Deus os protegia, as protegia com as suas próprias mãos. Ele não somente as fazia triunfar sobre a raiva brutal daquele tirano pagão, como as tornava mensageiras e testemunhas do cristianismo. A sua castidade e a sua virgindade era preciosa ao Pai. A sua consagração a Deus subia como aroma agradável. E ele desferia um golpe vingador sobre qualquer malvado que ousasse lançar sobre elas um olhar impuro. E se ele um dia permitisse que elas chegassem ao martírio, ele o fazia de forma que a sua morte fosse o triunfo da sua fé e da sua pureza, e o início da sua recompensa inefável para as mansões celestiais. Nenhuma perseguição, nenhum pesar ou tormento da pior espécie, e nem qualquer agrado ou alegria atraente, podiam induzir uma cristã do primeiro século. Jovens, mulheres, escutem. Nenhum agrado, nenhuma alegria atraente poderia induzir uma mulher cristã jovem do primeiro século a renunciar o título de cristã e virgem. O triunfo das jovens mártires era o mais perfeito e absoluto. Acaso poderia ser diferente? Era o triunfo de Deus, que reina nos altos céus, aquele que ri dos seus inimigos e contra quem as nações se enfurecem em vão. Embora a jovem Martina, vou contar agora para vocês a história da jovem Martina, ela tenha sofrido durante o governo de Alexandre Severo, não foi Alexandre Severo o culpado pelo seu sofrimento. Severo era um menino de 13 anos quando passou a ser imperador de Roma, mas ele possuía uma mãe que tinha sido exaltada pelos historiadores, tanto os pagãos quanto os cristãos, com honra e glória. Giulia Mamea, o nome da mãe do imperador Severo, uma das poucas mulheres notáveis a figurar na história nesse tempo. Ela desfrutava de sabedoria e conhecimento, somadas à sua virtude e seu talento natural, que fizeram o reinado do seu filho um dos mais prósperos já vistos pelos romanos, durante um período de mais de 200 anos. Há toda razão para acreditar que Giulia Mamea, a mãe de Alexandre Severo, tem abraçado o cristianismo, assim como seu filho, antes de ser assassinado pelo infame Maximiano. As virtudes desse imperador formam um contraste com os vícios dos seus predecessores. Ele se agradava dos cristãos. Em sua falta de conhecimento das coisas espirituais, ele tinha uma imagem de Jesus Cristo entre os ídolos no palácio. E tornou conhecido no Senado o cristianismo, indicando Jesus como um dos deuses de Roma. Contudo, foi dissuadido do seu propósito por um dos seus prefeitos. Havia um prefeito em Roma chamado Sejano, que contava com a confiança do imperador Severo. Sejano era cruel, tirano e impiedoso. Desculpa, não é Sejano, é Ulpiano. Ulpiano era o nome do prefeito. Ele era cruel, impiedoso e tirano. A princípio,
por clamor da mãe do imperador e do próprio imperador, e por medo de perder a sua posição, ele reprimia o seu ódio aos cristãos. Contudo, ele continuava planejando alguma forma de atraí-los e de destruí-los, espalhando entre Roma uma falsa impressão de que eles eram perigosos e maus. Chegou a compilar um livro de todas as leis e condenações contra os cristãos, que foram realizados por outros imperadores, e enviou uma cópia a todos os governadores da província, estimulando-os a cumprir aquelas mesmas leis. E como o imperador o estimava em mais elevada erudição, ele foi nomeado prefeito. E em um momento, quando o imperador se retirou de Roma, junto com a sua mãe, ele assumiu o governo. Ulpiano assumiu o governo. E a jovem, bela e virtuosa Martina acabou se tornando uma das suas vítimas. Martina, agora eu vou começar de fato a história. Martina era uma filha única de um dos cônsules do império. Ela pertencia à nobreza. Ela tinha perdido os pais na infância e tinha herdado uma imensa fortuna. Os sentimentos de virtude e de piedade haviam-lhe sido instaladas na mente por seus pais que eram cristãos antes de morrerem, de modo que ela aprendeu na sua infância as lições do cristianismo. Conhecendo os perigos da riqueza e desejando dar-se inteiramente a Deus, um dos primeiros atos de Martina foi distribuir toda a sua riqueza aos pobres. Aí eu vou abrir aqui um parênteses, né? E vem Tiago e fala: a verdadeira religião para com nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Eu me lembro também da história do jovem rico. Vocês lembram dessa história? Ele: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele: o que é que você interpreta na lei? Honrar pai e mãe, né? Não mentir, não matar, não adulterar. Ok, faça isso. Ele: eu já faço. Eu já cumpro a cartilha. Aí Jesus fala: você quer ser perfeito? Não, Jesus ele diz assim, em uma das passagens ele diz: se você quer ser perfeito, mas em outro livro diz: falta-te uma coisa te falta. Vende toda a tua riqueza e dá aos pobres. O que Jesus põe em xeque ali? O porquê que aquele jovem ele faz aquilo. Por que você honra teus pais? Por que você cumpre a religião? Porque você me ama ou porque é a tua religião? E aí Jesus ele coloca em xeque. Então vende tudo o que você tem e dá aos pobres, eu quero ver se você me ama de verdade. E a Bíblia diz que aquele jovem ele sai entristecido, porque ele tinha muitas riquezas. A jovem Martina, a primeira coisa que ela fez foi vender as suas riquezas e dar aos pobres. Ela era filha de cônsules e se tornou uma pobre menina do dia para a noite. Sua fortuna e a sua posição eram conhecidas pelo prefeito Ulpiano. E a notícia da sua caridade chegou aos ouvidos dele. E Ulpiano, ao ouvir a notícia de que a jovem Martina teria entregado toda a sua fortuna, ele se enche de frustração e de raiva. Não, calma. Perdi aqui, gente, deixa eu voltar. Quando ele ouve da notícia, ele suspeitou que ela fosse cristã. Quando Ulpiano ouviu, ela vendeu a riqueza e deu aos pobres, ela deve ser cristã. Lembra que os cristãos eles mudaram o termo de religião? Religião que antes era cumprir um conjunto de tarefas e deveres, passou a ser se ligar a Deus com um coração piedoso e com amor a Deus e às pessoas. Ele quando viu isso e falou: opa, isso é ação de religiosos cristãos. Vender fortuna e dar aos pobres, isso é coisa de cristão. Nenhuma outra religião no mundo. Alguns até podem fazer por pura religiosidade.
mas não se mantém nisso, porque isso aí só quem ama de verdade a Deus para fazer. E ele, porque a sublime abnegação e caridade ensinadas era considerada loucura pelos pagãos, e por isso quem o fazia eram conhecidos ser discípulos de Jesus. O piano, ele já tinha interesse na jovem Martina, porque ela era rica, órfã, e ele já tinha interesse em se casar com ela para adquirir a sua riqueza. Bela, bonita, jovem e virgem. E aquilo encheu o seu coração de frustração, porque ele odiava os cristãos. E o seu projeto para adquirir a riqueza da moça transformou-se em raiva e crueldade. Ele ordenou que ela fosse trazida ao templo para oferecer sacrifício aos deuses. Caso ela se recusasse, cairia completamente em seu poder. 2 homens foram buscar a jovem Martina, virgem e cristã, e trouxe ela ao prefeito. Ela se recusou a oferecer sacrifícios aos ídolos de Roma. O piano, com loucura e orgulho no seu coração, resolveu vencer a jovem, ordenou que a surrassem até ela consentir em oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. A sua carne delicada foi arranhada com chicotadas. Deus aprove favorecê-la, tornando-a insensível àquela tortura. Percebendo que ela não mudaria de ideia, o prefeito mandou que suspendesse ela numa tábua com furos, em que se prendiam a cabeça e as mãos, e lhe rasgassem a carne com ganchos. Perdão, irmãos, mas é necessário. E outros objetos de tortura. Diversas horas foram gastas em vão pelos brutais executores, na tentativa de abalar a moça, que permaneceu inabalável. Verdadeira religião para com nosso Deus e Pai é guardar-se incontaminado do mundo. Um religioso, assim como o corrupto no bote, já tinha pedido para sair. Só quem vive a verdadeira religião se guarda incontaminado até o fim. E não parou por aí. Quando eles desistiram da sua missão, deixaram a vítima lá, lacerada, sangrando e exausta. A hora do triunfo estava chegando para Martina. Irmão, escute isso. Bem como a hora da retribuição para os seus executores. Não que as suas orações houvessem invocado os raios do céu para castigar os infelizes que a açoitaram. Ela não orou, Deus, manda raio do céu e castiga esses meus punidores. Antes, ela se ajoelhou diante de todos e orou para que Deus os convertesse. Por ordem do prefeito Piano, ela foi conduzida mais uma vez ao templo de Diana e de Apolo para oferecer sacrifício. De repente, irmão, isso aqui é o que conta as testemunhas da época. De repente, desceu fogo do céu e queimou as estátuas de Diana e Apolo. Esse mesmo poder que fez descer fogo do céu e queimou as estátuas dos ídolos, enviou também um raio de luz àqueles executores que se prostraram e reconheceram o grande e verdadeiro Deus e declararam-se cristãos. Ambos foram mortos diante de Martina. Tinham acabado de se converter, foram mortos na frente de Martina. Que ela foi preservada, porque o prefeito tinha um desígnio no coração de dobrá-la. Ele ficou obstinado, missão de vida, a fazê-la não ser mais cristã, se converter, se dobrar diante dele, às vontades dele. E também porque Deus tinha preservado um triunfo maior. O prefeito tirano, enfurecido pelo vício e cego pela paixão, pensava unicamente em como infligir novos tormentos à jovem cristã,
sabendo que o corpo da moça já estava dilacerado, mandou ele fervessem piche e óleo e lançar sobre o corpo. Mas fazer Martina mudar a sua fé era o mesmo que remover as colinas de Roma. A perseguição não parou a igreja. A punição pretendida pelo tirano tornou-se para ela uma fonte de glória e triunfo ainda maiores. Os algozes viram a moça cercada por um raio de luz, enquanto suas feridas exalavam um aroma agradável. Eles começaram a sentir um perfume saindo das feridas dela. E ela entrava numa alegria celestial, enquanto ele derramava óleo quente sobre as suas feridas. Quando essas coisas chegaram ao conhecimento do prefeito, ele encheu-se de frustração e raiva e determinou-se que ela fosse devorada pelos leões no Coliseu, diante de todo o povo romano. Essa era, imaginava ele, a morte mais degradante que ele poderia causar a ela, porque Martina pertencia aos nobres da linhagem do império, e a morte no Coliseu pelos leões era reservada somente aos escravos e criminosos. Dessa forma, ele pensava humilhá-la diante de todos. Mas Deus tensionava revelar o seu poder através da sua humilde serva. Martina passou a noite na escura prisão, esperando o momento em que ia ser lançada às feras. E ali ela desfrutou de consolações do amor de Deus, sabendo que os anjos faziam-lhe companhia. Então era perto do meio-dia, do dia 10 de fevereiro do ano de 228, depois de Cristo, quando ela foi conduzida à prisão, da prisão ao Coliseu. Todas as bancadas estavam repletas de pessoas para observar o espetáculo. Os últimos aplausos já se desfizeram ao longe, através dos palácios e das colinas da cidade. Antes de lançarem a jovem Martina, os gladiadores já tinham feito o seu show diante de todos, até que se anunciou, o programador dos jogos anunciou que a próxima atração seria lançar uma jovem da nobreza às feras, cristã, que se recusava a sacrificar os deuses do império. O povo todo irrompeu em aplausos, porque sabiam que ela era da nobreza. E como a maioria dos que estavam ali pertenciam à plebe, eles desejavam ver nobres sendo expostos à ignomínia diante de todos. Também havia ali no meio alguns cristãos disfarçados, que tinham ouvido que a sua amada irmã Martina tinha caído nas mãos do tirano, que estava condenado aos leões. Com a cabeças curvadas, eles pediam a Deus que fortalecesse sua serva e enxugavam as lágrimas que rolavam pela face. A ordem é dada, um soldado introduz na arena a jovem Martina. Ela ainda é uma menina, provavelmente de 13 ou 14 anos. Com os braços cruzados sobre o peito e uma modéstia na sua face. Ela sabe que a multidão tem os olhos fitos nela. A areia branca mal cede sobre os seus passos delicados. Ela pisa numa poça de sangue de um último gladiador que tinha sido ferido na batalha. E um estremecimento percorre-lhe o seu corpo. Mas uma breve oração, pedindo forças, acalma-lhe o seu coração. Seus cabelos, embora longos e bonitos, estavam presos. Ela está animada e caminha com firmeza e confiança. Um leão cativo salta na arena. Ele olha à volta como se estivesse surpreso. O elemento humano está próximo demais, frágil, parada. Com o troar poderoso do seu rugido, que costumava despertar na floresta nativa, a fera lamenta o seu cativeiro, pois constata que ainda é um leão prisioneiro. Seus olhos faíscam de raiva e desapontamento. De repente ele vê a Martina ajoelhada orando na sua frente. A fome desperta o leão e a ferocidade inata. Enriçando a sua juba, ele prepara-se para saltar sobre ela. Um silêncio mortal reina à volta. Todas as cabeças inclinam à frente para ver o momento.
Todos os olhos fixos estão na arena. Um arrepio involuntário percorre todos ao imaginarem o leão devorando a vítima. Mas o que eles veem? O rei da selva está cambriolando à volta da menina, lambendo os seus pés, enquanto ela lhe dá tapinha nas cabeças e na sua juba. O leão deita-se ao lado dela, como um cãozinho sendo acariciado por sua dona. O Senhor zomba dos seus inimigos. Há um grande e invisível espectador olhando para Martina no Coliseu. Ele é o mesmo que fechou a boca dos leões quando Daniel foi jogado ao covil. Outro leão é solto e age da mesma forma. Martina, então, grita e convoca todos que estão ali a reconhecer o poder do Deus dos cristãos. E milhares de pessoas deixam o Coliseu naquela manhã, proclamando a santidade daquela donzela, enquanto outros se determinaram a abandonar imediatamente a adoração aos falsos deuses. Mas assim como o piano, ele contorceu-se de desapontamento, de ódio por sua derrota pública. Atribuiu a uma bruxaria. Ele disse que aquela jovem agora não era mais cristã, era bruxa. Por isso que os leões agiram daquele jeito e ordenou que ela fosse queimada viva. Mas as chamas não conseguiram tocá-la. Nem mesmo o fiapo das suas vestes foi queimado. E mais uma vez, o piano foi exposto à humilhação. Mas Deus tinha vontade, era da sua vontade, que uma hora Martina recebesse a coroa do martírio. A coroa do martírio. E quando ela já tinha havido dado aos cruéis romanos provas suficientes de que eles eram incapazes de contender contra Deus, já tinham testemunhado diante de todos que só o Senhor era o Deus verdadeiro, então ele lhe atendeu o pedido e a tomou para si. E ela foi martirizada, decapitada, diante de uma pedra, onde vários outros cristãos também foram decapitados. E no momento em que o golpe fatal desceu-lhe sobre o seu pescoço, ouviu-se uma voz do céu clamando-a para a alegria eterna. E toda a cidade foi abalada por um terremoto. Muitos templos ruíram e um grande número de pessoas se converteu a Cristo no dia que Martina foi decapitada. Quando a tempestade da perseguição passou e um novo imperador foi levantado, Constantino, um imperador que amava os cristãos e que se tornou um cristão, sobre o Capitólio de Roma, foi feita memoriais e tradições, foram feitos memoriais aos cristãos mortos naqueles lugares, e foi levantada uma igreja em homenagem à jovem Martina. E por aí vai. Esse é um trecho do livro Os Mártires do Coliseu. O Coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. Aí eu faço a pergunta que minha esposa me fez hoje à tarde. Se isso fosse para mim e para você, na primeira ação que fizeram com a jovem Martina, trouxeram ela ao templo e falaram: ofereça sacrifício aos deuses romanos. Se você se recusar, você vai ser açoitada. O que você teria feito ali naquela primeira ocasião? Quando a colocaram, se tivessem te colocado sobre uma tábua, amarrado os teus braços e tua cabeça, e pegassem ganchos de ferro para rasgar a tua pele, o que você teria feito? É por isso que Tiago ele diz: a verdadeira religião para com o nosso Deus é guardar-se incontaminado do mundo. Porque só suporta até o fim quem de fato tem a verdadeira religião, religare, quem está religado com Deus, com amor e piedade. O que eu quero essa noite é que você questione o porquê que você faz o que você faz. Não para te desestimular, mas para te estimular
a olhar para si mesmo e dizer, eu preciso amar mais a Deus, eu preciso ter mais fé. A verdadeira fé. A fé que sem obras é morta. A fé que produz obras. A fé que Tiago diz, demonstra a tua fé sem obras, que eu te demonstrarei a minha fé com as minhas obras. Martina demonstrou que ela tinha fé de verdade e amava o Senhor. Ou não? Demonstrou ou não demonstrou? Martina morreu ou ela escapou? Ela foi morta, não foi? Ela não sobreviveu, mas ela demonstrou ou não demonstrou? Ela deu bom testemunho ou não deu da sua fé? Todos ali, resistiu até o sangue ou não resistiu? Todos ali olharam para ela e não falaram, essa menina ama o Senhor, de verdade, ou não? Agora, quando você vê alguém que supõe ser religioso, mas a sua língua não é refreada, e amaldiçoa os irmãos, você olha para uma pessoa dessa e fala, essa pessoa ama o Senhor, ou você pensa, não, ele é só um religioso? É por isso que Tiago diz, a verdadeira religião é essa. Você ama o Senhor, você vai continuar cantando na hora do culto, você vai continuar dando o seu dízimo, as suas ofertas, mas você vai fazer porque você ama o Senhor. Porque você tem um desejo no teu coração de abrir sua boca e dizer, tu és santo, porque você crê que Ele é, e você quer dizer isso para Ele. Você quer expressar, porque você sente isso. Não é porque está escrito na letra, é porque tem alguém aqui dizendo, abra sua boca, levante suas mãos. E você vem aqui com alegria. É por isso que Paulo ele fala no 2 Coríntios, porque Deus ama quem dá com alegria, não com interesses, não por necessidade ou com tristeza. Porque se você vem aqui dar com tristeza e necessidade, se enquadra o que Tiago falou. É vã, inútil. É por isso que Deus ele ama quem dá com alegria. Porque quem dá com alegria, Ele está dizendo, Deus, eu confio em Ti, tudo que eu tenho é Teu. Eu quero contribuir para a Tua obra. Eu me alegro em ser participante, ter recebido a graça de ser participante. Herbert trouxe aqui um dado, não foi? Semana passada, 7% dos cristãos no mundo ofertam. 7% dos americanos, né? Eu acho. Os cristãos americanos. Só os americanos fazem estatística mesmo para essas coisas. Né? E desses 7 ainda tem aqueles que só dão por religiosidade. Quantos são os que dão com alegria? Qual é a tua religião? Por que você faz o que você faz? Você é um religioso diante do Senhor? A verdadeira religião pura e sem mácula para com Deus? Eu me pergunto isso, eu tenho me perguntado isso. Eu tenho pedido ao Senhor para eu não ser iludido pelo tradicionalismo dos rituais religiosos. Não dizendo que eles são ruins e maus, mas porque eles fazem com que muitos operem sua religião por operar, eles fazem por fazer, nem entendem mais porque faz aquilo. Os judeus era costume, eles sacrificavam, eles nem sabiam porque eles sacrificavam, é porque está escrito, eu tenho que fazer. Não faça nunca algo para o Senhor para ser aprovado por Ele, ou nunca faça sem saber o que você está fazendo, mas faça porque Ele já te amou e te salvou. Faça com gratidão e com alegria, e com prazer. Evangelize porque um dia alguém te evangelizou e você encontrou a graça do Senhor. Adore porque Ele é digno, porque Ele é o grande eu sou. Porque Ele está vestido de majestade, porque não há ninguém como Ele. Porque Ele é santo de verdade. Leia a Bíblia porque você tem sede de conhecê-lo e de revelá-lo. E não porque estão te pedindo um resumo para você entregar na próxima semana para provar que você está lendo. Jejue porque você quer ser mais santo. E aí, como consequência, você vai amar órfãos e viúvas e vai se guardar incontaminado do mundo, porque você vai ser transbordado do seu espírito, você vai vencer o pecado.
Jovens, permaneçam virgens, porque vocês querem oferecer sacrifício ao Senhor. E vocês vão conseguir. Se vocês quiserem continuar virgens antes de casar, só porque é a regra, vocês não vão conseguir. Talvez alguns até consigam. Mas em alguma outra coisa você não vai conseguir. Porque só se guarda incontaminado do mundo quem tem a verdadeira religião no seu coração. É por isso que o livro de 1 João diz o seguinte: aquele que permanece no pecado, Cristo não pode estar nele. Mas quem permanece em Cristo não vive pecando. Enquanto muitos de nós estamos aceitando, afinal, pecar é humano. Pecar é humano, não é o ditado? Pecar é errado. Esse é o ditado cristão. Enquanto você aceitar isso, se acostumar, você está demonstrando. Aí entra o que Tiago fala: demonstra a fé demonstrada pelas obras. Essas tuas obras estão demonstrando a falta de fé que você tem no teu coração, que eu e você temos no nosso coração. Eu não sei nem como terminar a palavra. Eu preparei e não tinha um desfecho. Eu estou aqui falando, vendo se vem alguma ideia. Mas eu quero encerrar. Lembrei de um versículo aqui. Salmos 85, capítulo 6. 85, versículo 6. Diz o seguinte: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Quero orar por vivificação, por restauração da verdadeira religião na minha e na tua vida. Quero orar para que sejamos tomados de um espírito de amor e devoção ao Senhor, e piedade e caridade, que vai nos fazer visitar órfãos e viúvas nas suas aflições, guardar-se contaminado do mundo, que vai nos fazer ter a ousadia da jovem Martina, que vai nos fazer preservar a nossa castidade, a nossa estatística vai mudar, vai ser 100% dos jovens virgens no casamento, 100% dos cristãos ofertando, porque amam ao Senhor. Não estou preocupado aqui se a CCP vai ter seu recurso ou não. Estou preocupado se você ama ao Senhor e se você tem amor ao dinheiro no teu coração, ou você está livre dessa vaidade, desse Deus chamado Mamon. Amém. Eu quero orar nesse momento, para a gente encerrar esse momento. Aleluia. Se colocasse em posição de oração, na sua posição de oração. Se for em pé, se for sentado, sentado, se for de joelho, joelho. Se for deitado, deite-se. Mas pese a sua religião diante de Deus nesse momento. É uma verdadeira religião, sem mácula e pura diante de nosso Deus e Pai. Uma religião que toca o seu coração. Para essa verdadeira religião, eu quero sim ser um religioso, Senhor. Fiel. Eu quero ser fiel, Senhor. Aleluia. Deus, eu entro em oração mais uma vez, junto com os meus irmãos nesse momento.
primeiro para te pedir, sonda os nossos corações, Senhor. Sonda os nossos corações nessa hora, coloca o nosso coração sobre uma tábua, rasga-o de cima a baixo, abre o nosso coração, Senhor. Perscruta, ó Deus, as profundezas do nosso ser. A motivação mais oculta da nossa alma. Aquilo que somos de verdade. Porque é da tua vontade que seja exposto, ó Deus, quem são os justos e quem não são os justos, ó Deus. É da tua vontade revelar toda a terra aqueles que te amam de todo o coração, aqueles que dão bom testemunho da fé que tiveram. Daqueles que apenas te serviram por um interesse, ou por pura, ó Deus, liturgia. E Senhor, nesse momento, eu quero confessar os meus pecados e os nossos pecados diante de Ti. Nesse momento, Senhor, eu quero te pedir perdão, ó Deus. Eu quero te pedir perdão pela nossa religião. Eu quero te pedir perdão porque durante anos e anos fomos iludidos, ó Deus, talvez por uma estratégia satânica, operando no meio da igreja, nos fazendo voltar os olhos à caducidade da letra, voltar os nossos olhos, Senhor, a religião velha e antiga que se resumia em cumprir um conjunto de afazeres e deveres, Senhor. Eu te peço, Senhor, que nessa hora, e não só nessa hora, desse dia em diante, você liberte os nossos corações. Liberte os nossos corações de toda religiosidade, Senhor. Eu tenho visto e ouvido falar de tantos evangélicos que têm saído da igreja evangélica para se converter ao hinduísmo, para se converter ao espiritismo, ao catolicismo e a qualquer outro ismo de outra religião espalhada na terra, até mesmo ex-evangélicos que estão se transformando, ó Deus, que estão se convertendo à Umbanda e religiões, ó Deus, da matriz africana. E mesmo aprendendo no meio evangélico que não temos nada a ver com essas crenças, muitos de nós temos nos voltado para esses deuses e essas religiões. E por quê, ó Deus? Por quê? Porque a nossa religião aqui, ela não passa, ó Deus, de meros conjuntos de regras que cumprimos sem saber o seu significado, que cumprimos porque alguém nos ordena, que cumprimos para querer mostrar um status diante de alguém e não fazemos com entendimento de todo amor no coração, de forma que não há diferença entre a nossa religião e as outras religiões da terra. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Porque nunca antes, pelo menos desde que eu me lembro e me conheço por gente, nunca antes eu vi o cristianismo ser tão ridicularizado na sociedade brasileira. Isso não são por causa das jovens Martinas, mas por causa, Deus, dos fariseus hipócritas, religiosos amantes do seu próprio ventre, que dão o dízimo da hortaliça, mas com suas línguas ofendem aos irmãos, que sobem nos púlpitos para entoar canções
mas numa madrugada está num motel cometendo adultério contra sua esposa, porque não conseguem se conservar incontaminados do mundo, mesmo em face da morte, mesmo em face das perseguições e opressões, eles cedem rapidamente, porque a sua religião é vã. E essa exposição tem feito os gentios blasfemarem contra Cristo e o seu sacrifício na cruz. Tem misericórdia da nossa fé, da forma como a nossa fé age, porque ela é vaga, ela é pequena, Senhor. E o cerco está se fechando. Ou nós compreendemos isso agora, ou não restará um de pé para testemunhar como a jovem Martina. Salva-nos de nossas vaidades, ó Deus. Eu posso ouvir o clamor dos irmãos que não conseguem parar de consumir pornografia, que não conseguem parar de se deitar com suas namoradas, das mulheres que não conseguem parar de murmurar, que não conseguem parar de irar-se, dos homens que não conseguem parar de roubar nos seus trabalhos, que isso machuca os seus corações. Eles não queriam ser assim, porque com a sua mente eles são escravos da lei de Deus, mas porque a sua religião é vã, porque a sua religião se resume a um conjunto de ações. Eles não têm vida, eles não conseguem deslumbrar a liberdade plena no Espírito de Deus, a plenitude do Espírito que profetizou Paulo em Efésios 3, que vocês sejam tomados da plenitude do Espírito, fortalecei-vos no homem interior pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. Dá-nos uma fé alicerçada, profunda, verdadeira, porque o cristianismo, o evangelho, ele é real, ele é vivo. Ele não pode se tornar uma mera religião como qualquer outra na terra, que simplesmente prega bons costumes e boas obras. Não, ele fala de vida eterna, de salvação, de vida e morte, de céu e inferno, de Deus, do único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E ele tem que ser vivo. O nosso cristianismo precisa ser real, autêntico, de todo o coração. Não somos um clube social, não somos apenas, ó Deus, não somos apenas um edifício. Onde descarregamos as nossas más consciências e sentimentos de culpa, para nos sentir mais úteis ou vivos. A igreja do Senhor, os fiéis da santa religião, são chamados de corpo de Cristo. Vivifica-nos, ó Deus. Traz-nos vida em nossas ações, traz vida em nossas ações, traz um motivo, um propósito, uma razão, uma emoção. Eu quero me emocionar com o Senhor. Eu quero chorar ao cantar que Tu és santo, porque eu Te amo.
Eu quero me emocionar como os irmãos da Macedônia ao ofertar o meu dízimo, a minha oferta no gasofilácio, por ter sido encontrado digno de receber graça do Senhor para contribuir com a sua gloriosa obra, porque eu merecia o inferno. Porque você não requereu de mim só pisar nesse santo lugar, mas nem só pisar eu sou digno. Quanto mais ser encontrado uma casa favorita para você depositar o seu espírito, a sua revelação. Eu tenho que te amar, eu tenho que te amar mais, eu tenho que crer, eu tenho que amar os órfãos e as viúvas das suas aflições. Eu tenho, porque você me amou primeiro. Eu tenho que te adorar, porque eu estava perdido e fui encontrado. Eu era cego e agora eu vejo. Eu estava morto e agora eu vivo. Eu tenho que ofertar, porque você me sustenta dia após dia. Eu tenho que oferecer meu corpo a ti, os meus membros. Eu tenho que me santificar. Eu tenho que dizer não ao pecado. Eu tenho que fazê-lo para que o meu corpo seja consagrado a ti, para que você use como quiser. Eu tenho que crer, eu tenho que fazer, não porque está escrito, mas porque eu te amo, porque eu não vejo outra alternativa senão ser um operoso praticante da tua obra e da tua lei, porque eu não vejo mais razão de viver, não vejo razão de existir, se não for para a minha vida ser tua, se não for para os meus dias serem teus. Vivifica no Senhor, vivifica a tua igreja, traz uma verdadeira religião, faz um organismo vivo, levanta os Joãos, os Paulos, os Pedros, as Martinas, os heróis da fé, que deram bom testemunho, mesmo em face da morte, não amaram a sua vida e conservaram-se incontaminados do mundo, até o fim, durante todos os dias de suas vidas. A sua religião não se resume a um domingo, a sua religião não se resume a uma quarta, a uma terça, a um sábado de manhã. A sua religião é a sua vida. A sua religião é a sua razão de respirar e de fazer o que é feito e de acordar. Vivifica a tua igreja para que ela se alegre em ti.